Olá, pessoal, retornando aqui a nossa aula magna, mais do que magna, com o professor Lúcio Gomes Machado, da FAO, que está nos falando sobre planejamento urbano, plano diretor. No último bloco eu deixei uma pergunta no ar, agora eu gostaria de ouvir o comentário do professor Lúcio sobre ela. A resposta é sim e não. Se a gente pega aquilo que eu falei do Renascimento, evidentemente aquilo era encomendada pelo que poderia ser tido como os governantes da cidade, que eram os grandes banqueiros ou proprietários fundiários, né? Se a gente chega mais perto, certamente não. O poder público, durante muito tempo, ficou alheio à questão do urbanismo, né? Há uma forma muito, uma presença muito marcante em todo o mundo foi a intervenção que foi feita a partir de 1852 em Paris, quando o assim autodenominado imperador Napoleão III, que era vagamente sobrinho do Napoleão verdadeiro, nomeou um cidadão para governar Paris, que chamava-se Barão Haussmann. E esse cidadão pegou uma cidade que era basicamente uma cidade medieval, com ruas estreitíssimas e saneamento zero. A gente não tinha, por exemplo, nenhuma coleta de esgoto, nenhuma, modo dizer, tinha uma grande coleta de esgoto que havia sido feita ainda no tempo do Luís XIV, né, que morava do outro lado do Rio, no Palácio do Louvre nessa época. Mas o esgoto corria no meio da rua. As ruas tinham uma forma de V, né, assim, e o esgoto corria aqui, era jogado. Ninguém tinha instalação sanitária, assim por diante, é uma coisa tenebrosa, né? Esse Barão Haussmann fez uma intervenção gigantesca em Paris. Alguns dizem que, o que era essa intervenção? Foram feitas cortes de grandes avenidas, no lugar de alguns muros circulares que tinham delimitando zonas históricas de Paris. Pelo menos dois muros circulares foram demolidos e nesse local foram implantados os boulevards que são famosos em Paris. Alguns historiadores dão crédito a essa intervenção à necessidade de facilitar o acesso das tropas de repressão policial contra as revoluções populares ou as revoluções assim chamadas burguesas que ocorreram em 1830 e anos seguintes. Mas há outras possibilidades. Uma delas é que essa intervenção foi imaginada também para isso, para saneamento, que era importante, pelas mesmas razões que eu já falei para vocês, e para dar lugar aos empreendimentos imobiliários em larga escala. À medida que houve uma enorme destruição, houve a imposição de um código de obras, um código de edificações, que determinava um determinado gabarito, a altura máxima do edifício, que era obrigatória, você não podia construir nem mais, nem menos. Se vocês abrirem qualquer fotografia atual de Paris, do centro histórico de Paris, do centro dos boulevards, vocês vão ver que todos os edifícios têm a mesma altura, praticamente a mesma altura. Isso é devido a essa intervenção do Haussmann a partir de 1852 até 1870. Só que ele fez mais que isso. Ele implantou grandes redes de esgoto, de água, de gás, de vapor, e essas redes que eram feitas dentro de túneis que conduziam o esgoto, então ficavam no teto dessas galerias, depois permitiram a instalação muito fácil de outras redes que foram necessárias, como telefonia, eletricidade e assim por diante. A eletricidade nessa região toda de Paris ela é toda enterrada. Então, o cabeamento mais importante é feito dentro desses túneis. Bom, isso daí serviu de modelo para várias cidades na Europa, Áustria, parte de Barcelona, parte de Madrid, na Viena, eu falei Áustria, mas é Viena, claro, né? Na Alemanha também. Então, foi um modelo que se tornou um paradigma para o urbanismo. Algumas partes do Rio de Janeiro, a antiga Avenida Central, que
foi feita sobre esse modelo e depois foi toda demolida para verticalização, foi feita por esse modelo. E algumas partes de São Paulo tentaram imitar essa ideia, mas não foi adiante. Quer dizer, a nossa predação é muito grande em relação a ideias que podiam ter sido mais adequadas. Bom, aí o que acontece? A partir do começo do século, as intervenções governamentais passam a ser cada vez mais importantes. Se a gente pega aqui em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo passa a ter um departamento de urbanismo que faz propostas várias, né? Até chegar a algumas propostas famosas, como o plano de grandes avenidas e as intervenções do engenheiro Prestes Maia. Esses planos não eram planos diretores, eram planos de vias, sobretudo, planos para transporte, né? E transporte individual, que era absolutamente incipiente naquela época. Mas, claro, o transporte era também coletivo, havia bondes, havia ônibus, primeiro bondes e muito depois ônibus, né, que utilizavam essas vias. A ideia de que era preciso fazer um conjunto maior de intervenções, que não só com a questão viária, demorou muito para ser feita em São Paulo, por exemplo, né? Então, os planos diretores começaram a ser feitos lá para trás, há 7, 8 décadas atrás, né? Mas eles acabaram não tendo continuidade efetiva, de que você, a partir do centro histórico, em volta da parte do colégio, Praça da Sé, Largo São Bento, Largo São Francisco, etc., Paço Patriarca, houve um primeiro deslocamento do centro econômico da cidade, do centro social e econômico, para o outro lado do vale, assim dito Centro Novo. Isso ocorreu lá pelos anos 20, 30, 40 no máximo. Na década de 50, o Conjunto Nacional na Avenida Paulista marca a ideia de que haveria um outro horizonte, que seria a Avenida Paulista. E ela rapidamente foi verticalizada e era o centro financeiro da cidade. A partir da construção do shopping Iguatemi, houve essa ideia de que o novo centro da cidade acabou se configurando na Faria Lima já alargada, numa primeira etapa até ali por volta da Avenida Juscelino Kubitschek, e depois ela foi sendo alargada até lá para diante. Mas logo também ela foi ultrapassada, porque o valor do terreno acabou ficando tão alto que os empreendimentos ficariam inviáveis na maior parte dos casos. E foi primeiro para Berrini e depois para Chácara do Socorro, para lá mais adiante na Marginal do Pinheiros. Então, a gente vê que, de fato, por não haver um disciplinamento mais incisivo do uso do solo urbano, São Paulo tem um planejamento muito capenga, a rigor, né? A partir de 2002, houve a intenção de se fazer um planejamento mais impositivo. Um grande urbanista chamado Jorge Wilhelm, que fez o começo do planejamento de Curitiba, imaginou um novo, conseguiu fazer um novo plano, aquele chamado estratégico, que foi inaugurado em 2004, e junto com esse plano diretor foram feitos planos diretores das subprefeituras, que foi um progresso. A ideia que é complexa e é difícil de implantação é de que o plano diretor não pode ser tomado como um documento acabado. É claro, o que tem um plano diretor? Vamos lá. O plano diretor tem que ter o que a cidade é, o que ela quer ser, para onde ela vai, como ela vai fazer, como vai ser feito isso. O que é permitido dentro da cidade e o que não é permitido dentro da cidade. Como é que são as vizinhanças e como é que são os sistemas de transporte, de energia, de abastecimento e assim por diante. Muito bem. Acontece que só isso não funciona. O plano diretor precisa ser um processo de planejamento que tenha uma continuidade
de ações que verifiquem se o plano diretor está sendo implantado ou não, e por que não, e como corrigir isso. E isso precisa estar no cerne do plano diretor. Todo mundo já ouviu falar que Curitiba é uma cidade maravilhosa para morar, que tem um sistema muito bom, etc. Por quê? Quando o Jorge William foi fazer o plano, foi contratado para fazer o plano diretor de Curitiba, ele fez um plano diretor convencional, com todas essas diretrizes que eu acabei de falar. Mas ele fez uma coisa a mais. Ele implantou, junto com o plano diretor, um centro de estudos de planejamento, o Instituto de Planejamento de Curitiba, o IPUC, que se encarregou de fazer exatamente essa ideia de planejamento como processo e não como coisa acabada. E houve uma sorte política de que foi durante o tempo do regime militar, mas, como você já falou para Aracaju, né? Houve uma série de prefeitos nomeados, de governadores mais ou menos nomeados, que eram eleitos por voto indireto. Isso acabou tendo uma continuidade política e uma aceitação desse planejamento como parte dessa continuidade. E os políticos aceitaram o IPUC como sendo o condutor da cidade, que era uma cidade muito pequena, muito provinciana, e hoje é uma metrópole de quase 3 milhões de habitantes, muito bem equipada e muito bem gerida do ponto de vista do planejamento. Então, essa ideia é fundamental para vocês todos que vão ser gestores de políticas públicas, né? Não há documento acabado. Tudo tem que ser feito com acompanhamento permanente, com verificação, com ouvidoria, ouvindo as comunidades, ouvindo a população, tentando fazer uma combinação de esforços entre o poder legislativo e o poder executivo, porque senão não dá certo. Acaba sendo uma série de... quando isso não acontece, você acaba a cidade sendo fruto de uma série de iniciativas individuais sem sentido, sem direção coordenada, cada uma de um jeito diferente. Um exemplo clássico dessa ideia de planejamento voluntarista é o Minhocão. Não havia nenhuma razão para se implantar o Minhocão da maneira como ele foi feito. Se existia uma carência de ligação entre a região leste e oeste de São Paulo, havia várias outras formas de fazer isso. Mas essa forma atendia a um interesse imediato do prefeito Maluf na época, de fazer uma obra rápida e de fazer com que houvesse uma comunicação viária só de automóvel, não é de transporte público, é um absurdo, né? Entre a Avenida Francisco Matarazzo e sua continuidade na Zona Oeste e a Radial Leste como continuação na Zona Leste. E isso que eu acabei de falar, vamos fazer uma nota de rodapé, é um outro entrave muito grande para a gestão municipal. E da gestão estadual, a mesma coisa. Quer dizer, os governantes, por não existir um sistema de planejamento muito sólidos, plurianuais, de continuidade, o administrador quer fazer alguma coisa que seja imaginado no primeiro ano de gestão e termine no último ano da gestão, para que ele tenha uma obra completa, aquilo é meu, né? E agora, depois de 20 anos, 30 anos, seja o argumento para a sua reeleição. Quer dizer, é o não planejamento por definição. É uma coisa muito complicada que nós vamos ter que resolver no Brasil como ultrapassar essa limitação. Bom, fechando a nota de rodapé, voltamos a São Paulo. A gente viu que o mercado conduz certamente a urbanização e a direção da urbanização. Do ponto de vista físico, a cidade de São Paulo foi construída com uma soma não coordenada de uma quantidade gigantesca de loteamentos. Alguns loteamentos planejados e legalizados, muitos loteamentos não legalizados, informais,
feitos de qualquer maneira, e também muitas ocupações de autoconstrução, né? Então, o resultado da cidade é um caos, né? Muito difícil de ser resolvido e muito caro para ser resolvido, porque resultou numa cidade extremamente extensa portanto, com um custo de infraestrutura muito alto, seja de transporte, seja de saneamento, seja de energia. Muito bem. Aí nós vamos ter que cair num outro problema que conduz planos diretores, conduz a urbanização e não deveria ser o condutor, mas deveria ser o resultado, que é o sistema de transportes. Isso ficou particularmente claro quando foi feito um plano em 1960, na década de 60, 60 e pouco, 65, não me lembro agora exatamente, que é o Plano Diretor Integrado, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, que, em certa parte, foi patrocinado, entre aspas, pela General Motors, por incrível que pareça. Não foi o único lugar do mundo que isso aconteceu. A General Motors, em vários lugares do mundo, deu subsídios, pagou técnicos, pagou consultorias para fazer algo que ela achava que ia ser a sua forma de atuação, isto é, o transporte individual. Esse plano diretor implantou, originou e deu coordenadas para fazer grandes avenidas em São Paulo. E, ao mesmo tempo, por causa dessa mudança de estrutura viária, acabou extinguindo os bondes, que a palavra bonde só existe em português, porque ela vem da Light, que era Light, Bond and Share, como é que é? Tem um nome assim, então o pessoal chamava aquilo de bonde. Em qualquer lugar do mundo é o car, tram, car, ou mais modernamente, no linguajar tecnocrata, VLT, né? Transporte leve sobre trilhos. Mas, no fim das contas, é bonde mesmo, só que muito moderno, etc. Na Europa tem vários sistemas fantásticos, e nós jogamos no lixo, né? Uma das coisas que é importante vocês saberem que o subdesenvolvimento é uma coisa muito complexa. E o escritor Nelson Rodrigues dizia que isso não é uma coisa do acaso. Tem décadas, centenas de anos de persistência para conseguir vencer. E ele vence, né? E uma das características do subdesenvolvimento é jogar coisa fora, coisa boa fora. Então, o sistema de bondes é uma, a rede ferroviária brasileira é outra, as construções interessantes de São Paulo que foram destruídas é outra, e você vai conseguir uma quantidade de coisas assim. Espero que vocês contribuam para que isso não aconteça. Professor Lúcio, isso que você fala sobre a descontinuidade é um tema que a gente é recorrente nas aulas do curso de Gestão de Políticas Públicas, o problema da descontinuidade de políticas públicas. Você falava da descontinuidade especificamente na área do planejamento urbano, né? Mas isso é uma chaga, é uma praga em toda a política pública. Talvez as duas únicas políticas públicas que a gente consiga ter um pouco de continuidade, isso reflete em indicadores que talvez não sejam na velocidade que a gente quer, mas têm sido positivos com o tempo, é a de saúde e educação, porque por determinação constitucional você tem que ter planos de pelo menos 10 anos nas duas áreas, e esses planos precisam ser cumpridos, e as metas precisam ser perseguidas, mas quando você vai para todo o resto da vida da cidade, o voluntarismo, que foi uma palavra que você usou muito apropriada, ele impera. Eu quero encerrar esse nosso segundo bloco aqui e introduzir o terceiro bloco ainda continuando no tema do transporte. E eu quero introduzir com uma pergunta. Eu comecei a nossa conversa com um texto de uma capital do menor estado do país, como é que ela se desenvolveu.
Você fez um apanhado geral de como foi esse processo de urbanização aqui em São Paulo e o planejamento de São Paulo, né? Como é que ele foi sendo conduzido o planejamento de São Paulo. E fala do transporte, considerando que a maior parte das cidades do Brasil são cidades de pequeno porte, e são cidades que economicamente vivem da dependência de cidades de médio porte ou de grande porte, que são ali próximas, né? No limite do que é possível, a proximidade, o transporte intermunicipal, além do transporte municipal dentro das cidades para o movimento das pessoas é importante, mas no caso das cidades pequenas, que são a maior parte das cidades do país, o transporte que une a zona rural à zona urbana da cidade e o transporte que une as cidades pequenas, ele é extremamente importante para a vida das cidades. Como é que é planejar uma cidade pequena? E quando eu estou falando de cidade pequena, considere aqui uma cidade que tenha menos de 5.000 habitantes. Como é que é planejar uma cidade pequena e como é pensar transporte para a qualidade de vida dessas pessoas que vivem em cidades pequenas e que a maior parte da infraestrutura de trabalho, emprego e comércio muitas vezes não está na sua cidade, está ali numa cidade vizinha ou não tão vizinha. É com essa pergunta que eu encerro esse bloco e gostaria de ouvir os seus comentários no bloco seguinte.